tudo bem? Como vocês estão? Dando continuidade à leitura de As Aventuras de Huckleberry Finn, de Samuel Langford Clemens Mark Twain. Meu nome é Andrew Knoll e nós estamos aqui no nosso canal de leituras de obras de literatura comparada. Então, logo no início, um aviso do autor. Bom, estão preparados? Peguem o seu café, seu chá, ou o que mais quiserem, estiquem as pernas ou apenas fechem os olhos e apurem os ouvidos. E vamos à leitura. Aviso. As pessoas que tentarem encontrar uma razão para esta narrativa serão processadas. As pessoas que tentarem encontrar uma moral serão banidas. As pessoas que tentarem encontrar um enredo serão fuziladas. Por ordem do autor, por GG, chefe da artilharia. Explicação. Neste livro são usados vários dialetos, a saber, o dialeto dos negros de Missouri, a forma mais extrema do dialeto sulista do interior, o dialeto comum de Pike County e 4 variedades modificadas desse último. As nuances não foram introduzidas ao acaso, nem por tentativas a esmo, mas laboriosamente com a orientação e o apoio fidedignos da familiaridade com essas várias modalidades de fala. Dou essa explicação porque, sem isso, muitos leitores suporiam que todos esses personagens estavam tentando falar da mesma maneira, mas sem conseguir. O autor. Capítulo 1. Tem uma peculiaridade nesse livro, onde no início de cada capítulo o Mark Twain determina algumas pequenas titulações para as partes que estarão no capítulo. Procedimento muito usual na literatura desse período. Não só desse período, mas até contemporaneamente, uma vez que se trata de uma estratégia de engajamento do leitor, estratégia de organização, eu vejo como estratégia de atração mesmo em relação à recepção. Então, enfim, capítulo 1, que tratará de Civilizando Huck, Moisés e os Caras dos Papiros, Senhorita Watson e Tom Sawyer à espera. Então, Civilizando Huck. Cenário: Vale do Mississippi, tempo de 40 a 50 anos atrás. Você não sabe nada de mim se não leu um livro com o nome As Aventuras de Tom Sawyer, mas pouco importa. Esse livro foi feito pelo Sr. Mark Twain e ele falou a verdade, no mais das vezes. Teve coisas que ele exagerou, mas no mais das vezes ele falou a verdade. Isso não é nada. Nunca vi ninguém que não mentisse uma vez ou outra, a não ser a tia Polly, ou a viúva, ou talvez Mary. A tia Polly de Tom, e Mary e a viúva Douglas, todas aparecem nesse livro, que é em geral um livro verdadeiro, com alguns exageros, como eu disse antes. Agora, o jeito como o livro acaba é o seguinte. Tom e eu encontramos o dinheiro que os ladrões esconderam na caverna, e isso nos deixou ricos. Ganhamos $6.000 cada um, tudo ouro. Uma visão tremenda de dinheiro quando foi empilhado. Bem, o juiz Thatcher, ele pegou o dinheiro e guardou rendendo juros. E isso nos dava $1 por dia para cada um durante todo o ano. Mais do que alguém ia saber o que fazer com ele. A viúva Douglas, ela me pegou para filho e declarou que ia me civilizar. Mas era duro viver na casa o tempo todo, considerando a tristeza de como a viúva era cheia de regras e decente em todos os seus modos. E assim, quando não consegui aguentar mais, dei-o fora. Me meti de novo nos meus velhos trapos e no meu barril de açúcar e fiquei livre e satisfeito. Mas Tom Sawyer me caçou e disse que ia fundar um bando de assaltantes e que eu só podia entrar no grupo. Voltando para a viúva. Mas Tom Sawyer me caçou e disse que ia fundar um bando de assaltantes e que eu só podia entrar no grupo voltando para a viúva e sendo respeitável. Assim voltei. A viúva chorou por mim, me chamou de pobre cordeiro perdido e também me chamou de uma porção de outros nomes,
mas nunca teve a intenção de me ofender com isso. Ela me meteu de novo naquelas roupas novas e eu não podia fazer nada. Só suar e me sentir todo apertado. Bem, então a velha história começou de novo. A viúva tocava um sino para o jantar e Ocê tinha que chegar na hora. Quando Ocê ia para a mesa, não podia começar logo a comer, mas tinha que esperar a viúva baixar a cabeça e resmungar um pouco sobre a comida, apesar de não ter realmente nada de errado com ela. Isto é, nada, só que tudo era cozido separado. Num barril de restos é diferente. As coisas se misturam e o suco meio que gira com força ali dentro e a coisa fica mais gostosa. Depois do jantar, ela pegava seu livro e me ensinava sobre Moisés e os caras dos papiros, e eu estava doido para saber tudo sobre ele, mas aos poucos ela deixou escapar que já fazia um bom tempo que Moisés estava morto. Assim não dei mais bola, porque não me interesso por mortos. Pouco depois eu quis fumar e pedi licença para a viúva, mas ela não quis saber. Disse que era um hábito ruim e não era limpo, que eu devia tentar não fazer mais aquilo. É assim com algumas pessoas. Elas pegam birra com alguma coisa mesmo sem saber nada sobre a coisa. Ela ficava se preocupando com Moisés, que não era parente dela, não tinha valor para ninguém, já morto, entende? Mas descobrindo uma falha enorme em mim porque eu fazia uma coisa que tinha alguma serventia. E ela cheirava rapé também. Claro que isso nada tinha de errado, porque era ela que fazia. Sua irmã, a senhorita Watson, uma solteirona muito magra, de óculos, veio morar com ela e me chamou para sentar ao seu lado com uma cartilha. Ela me fez dar mais ou menos duro por uma hora e então a viúva mandou ela maneirar. E eu não aguentava mais. Então, durante uma hora, foi um tédio mortal e eu estava nervoso. A senhorita Watson dizia: Não põe os pés aí em cima, Huckleberry. E não fica encolhido desse jeito, Huckleberry. Senta direito. E logo depois ela dizia: Não fica de boca aberta e atirado assim, Huckleberry. Por que você não tenta se comportar? Então ela me contou tudo sobre o lugar ruim e eu disse que queria ir para lá. Ela ficou brava, mas eu não fiz por mal, porque tudo o que eu queria era ir para algum lugar, tudo o que eu queria era uma mudança, qualquer uma. Ela disse que era malvadeza dizer o que eu disse. Falou que não dizia isso por nada neste mundo. Ela ia viver de um certo jeito para ir para o lugar bom. Bem, eu não via nenhuma vantagem em ir para onde ela estava indo, então decidi que não ia me esforçar para isso. Mas não falei nada, porque isso ia provocar encrenca e não ia me fazer bem nenhum. Agora que tinha começado, ela continuou e me contou tudo sobre o lugar bom. Disse que tudo que alguém tinha que fazer lá era andar à toa o dia inteiro com uma harpa e cantar para todos sempre. Não achei muito interessante, mas não disse nada. Perguntei se ela achava que Tom Sawyer ia para lá, e ela disse que não, de jeito nenhum. Fiquei contente com isso, porque eu queria nós dois juntos. A senhorita Watson, ela continuou a me amolar, e tudo ficou aborrecido e solitário. Dali a pouco, elas mandaram buscar os negros para dentro da casa e fizemos orações. Depois todo mundo saiu para ir dormir. Subi para o meu quarto com um pedaço de vela e coloquei a vela sobre a mesa. Então me sentei numa cadeira perto da janela e tentei pensar em alguma coisa alegre, mas não adiantava. Eu estava me sentindo tão só que o que eu mais queria era estar morto. As estrelas brilhavam e as folhas faziam um ruído muito triste na mata, e escutei uma coruja bem longe piando por alguém que estava morto, e um noitibó e um cachorro berrando por alguém que ia morrer. E o vento estava tentando me sussurrar alguma coisa. Eu não conseguia descobrir o que era, e assim senti calafrios por todo o corpo. Depois, lá longe na mata, ouvi aquela espécie de som que um fantasma faz quando quer dizer algo que tem na cabeça e não consegue se fazer entender. E por isso não pode ficar quieto no seu túmulo. Tem que andar por aí a noite toda lamentando. Fiquei tão abatido e assustado que desejei muito uma companhia. Aí uma aranha começou a subir pelo meu ombro. E eu dei um piparote. E ela caiu sobre a vela. E antes de eu poder me mexer, já estava toda engrovinhada. E eu não precisava de ninguém para me dizer que isso era um terrível mau sinal e que ia me trazer bastante azar.
Então fiquei com medo e quase arranquei a roupa. Me levantei e andei pelo quarto, voltando sobre os meus passos. Me levantei e andei pelo quarto, voltando sobre os meus passos umas 3 vezes, e fiz o sinal da cruz no meu peito a cada vez, e depois atei um pequeno anel do meu cabelo com um fio para manter as bruxas bem longe. Mas não me sentia confiante. É o que a gente faz quando perde uma ferradura que achou em algum lugar, em vez de pregar ela sobre a porta. Mas nunca tinha ouvido ninguém dizer que era um jeito de afastar o azar quando alguém mata uma aranha. Sentei de novo, tremendo todo, e tirei o meu cachimbo para fumar, pois a casa estava num silêncio mortal agora e assim a viúva não ia ficar sabendo. Bem, depois de muito tempo, escutei o relógio bem longe na cidade fazer bum, 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 12 badaladas, e tudo em silêncio de novo, mas mais quieto do que nunca. Então escutei um gatilho estalar no escuro entre as árvores, alguma coisa estava se mexendo. Fiquei sentado quieto e prestei atenção. Mal consegui ouvir um eu aqui, ali fora. Um bom sinal. Disse eu aqui, tão baixinho quanto pude. Depois apaguei a luz e me arrastei para fora da janela sobre o telheiro. Então escorreguei para o chão e pelas barbas do profeta. Ali estava Tom Sawyer esperando por mim. Acompanhe no próximo vídeo o capítulo 2.